Oi, pessoal. Hoje mais uma aula de informática e hoje nós vamos tirar um mito, tirar umas dúvidas. O assunto de hoje é banco de dados. Mas normalmente, quando você vai trabalhar numa empresa, você entra em contato com um programa que foi desenvolvido para aquela empresa e você tem que aprender a usar ele. Certo? Correto. Agora é o seguinte, aquela tela que aparece na frente, ela foi desenvolvida numa linguagem de programação. Só que ela manipula informações e armazena informações em um servidor de banco de dados e é um computador que está numa sala separada e ele foi preparado, foi instalado um software especialmente para isso, para que ele gerenciasse essas informações das empresas. Então, o que é um banco de dados? Não é só aquela tela que você vê na frente do computador, é o que está armazenado no servidor. Bom, para um leigo, a sua função deve ser armazenar informações organizadas e recuperá-las sem faltar pedaços, sempre que necessário. O banco de dados, por si só, pode ser considerado como um equivalente eletrônico de um armário de arquivamento, ou seja, ele é um repositório, um recipiente para uma coleção de arquivos de dados computacionais. Um banco de dados possui as seguintes propriedades. É uma coleção lógica, coerente de dados com significado próprio. Uma disposição desordenada dos dados não pode ser referenciada como um banco de dados. Exemplo, informações dos clientes têm valor na tabela de clientes e não pode estar na tabela de produtos. Ele é projetado, construído e populado com valores de dados para um propósito específico. Um banco de dados possui um conjunto pré-definido de usuários e aplicações. Algumas pessoas acessam alguns dados e utilizam alguns programas. Nem todo usuário, utilizando o mesmo programa, com a sua senha e com o seu login, vai conseguir visualizar as mesmas informações. Ele representa um aspecto do mundo real. Qualquer alteração no mundo real é automaticamente refletida no banco de dados. Ou seja, aconteceu alguma coisa na política nacional, criaram impostos novos. Nós temos que implementar isso no sistema, aonde que é modificado? No banco de dados. E, posteriormente, nas telas de cadastro e nos relatórios. Bom, historicamente, os bancos de dados evoluíram a partir dos anos 60, quando os computadores ampliaram sua capacidade de armazenamento e se transformaram em possibilidade real para as empresas. À medida que as máquinas computacionais alcançaram o uso generalizado na gerência de informação, cada aplicação tendia a ser implementada como um sistema separado, como uma própria coleção de dados. Inicialmente, ele surgiu como forma de integrar esses sistemas de armazenamento de dados. Por exemplo, a necessidade de processar uma folha de pagamentos deu origem a um arquivo sequencial. E da mesma forma, outros setores da empresa precisaram criar seus bancos de dados. Só que chegamos ao ponto onde um setor precisava das informações do outro. Nesse momento, os arquivos independentes precisavam ser reunidos em um banco de dados. Nos anos 60, os computadores começaram a armazenar dados em sistemas independentes. Em 1967, Edgar F. Code propõe um modelo relacional de resgate de informação, manipulação, integridade lógica, visualização, atualização, gerenciamento. Nos anos 70, surgem protótipos como a Ingres, da Universidade de Berkeley, o Sybase, o Microsoft SQL, o Britton Lee, entre outros. Em 76, Peter Chen propõe um modelo entidade relacional, que ficou famoso e muito utilizado até hoje. Esse modelo ER, ele serve para o design de banco de dados. É um importante passo para a modelagem de alto nível, né? Nos anos 80, nascem linguagens de programação que interagem com os bancos de dados. Em 1986, a ANSI, American National Standard Institute, padronizou a SQL, uma linguagem de consulta estruturada, como uma linguagem padrão dos bancos de dados relacionais. No mesmo período, as redes locais ganharam espaço nas empresas e surge o PC, o computador pessoal, comprados por usuários comuns em suas casas. Nos anos 90, a internet. Ela apresenta uma nova forma de acesso aos dados, remotamente, de qualquer lugar, via browser. As grandes empresas entram nesse negócio como a Oracle, a MySQL, o Firebird, o Postgre, entre outros bancos de dados também. Conhecendo um pouquinho mais sobre esse modelo relacional. O modelo de dados relacional representa o banco de dados como uma coleção de tabelas. Muito embora tabelas envolvam noções simples e intuitivas, há uma correspondência direta entre o conceito de tabela e o conceito matemático de relação. Uma tabela é constituída de linhas e colunas. Toda tabela deve possuir um nome e um conjunto de atributos, que nós chamamos de campos. As colunas que representam os atributos da tabela devem possuir um nome,
juntamente com o tipo de dado que será armazenado na coluna. Cada conjunto de atributos forma uma linha, ou registro, que na computação nós chamamos de tupla. Mas antes de fazer tudo isso, nós precisamos fazer a análise do sistema, antes de construir esse banco de dados. E esse trabalho é feito por um analista de sistemas que especificamente tem o nome de DBA, Administrador de Banco de Dados. Bom, antes de criar o banco de dados propriamente, é necessário então fazer uma coleta de informações na empresa, com entrevista, análise de formulário, fichas de cadastro, fichas de controle de produção e todo o fluxo de dados dentro da empresa, pois os dados estão embutidos no dia a dia da empresa. O projeto de um banco de dados possui várias etapas, representadas na imagem ao lado. Utilizamos vários aplicativos para modelar um sistema, tanto para construir um modelo lógico, o físico e até mesmo implementar esse script SQL no banco de dados. O software que nós usamos para armazenar esse banco, para gerenciar e armazenar esses dados, é chamado de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD. Ele é o software que trata de todo o acesso aos dados. Conceitualmente, o que acontece é o seguinte: o usuário faz um pedido de acesso usando uma determinada linguagem, normalmente SQL. O SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, recebe o pedido e o analisa. O SGBD, por sua vez, busca nas definições do banco de dados, dos dados armazenados, os valores que correspondam com a requisição do usuário. E o SGBD executa as operações necessárias sobre o banco de dados, devolvendo o pedido, a informação que o usuário solicitou. As funções desse software, desse sistema gerenciador do banco de dados, são a seguinte: definição de dados. Ele deve ser capaz de aceitar as definições de dados em formato e fonte e convertê-los para um formato objeto apropriado. Manipulação de dados. Ele deve ser capaz de lidar com as requisições dos usuários para buscar, atualizar ou excluir dados existentes no banco de dados, ou para acrescentar novos dados ao banco de dados. Otimização e execução. As consultas DML devem ser processadas pelo componente otimizador, cuja finalidade é determinar um modo eficiente de implementar a requisição. Segurança e integridade. O sistema gerenciador de banco de dados deve monitorar as requisições dos usuários e rejeitar toda tentativa de violar as restrições de segurança e de integridade definidas pelo DBA, por esse administrador de banco de dados. Recuperação de dados e concorrência. O gerenciador de transações deve impor certos controles de recuperação e de concorrência de dados, ou seja, quando mais de um usuário tenta acessar a mesma informação, quem tem direito? Dicionário de dados. Ele contém também dados sobre os dados, também chamados de metadados ou descritores, ou seja, definições de outros objetos dos sistemas em vez de somente dados crus, né? Em particular, esquemas e mapeamentos, restrições de segurança e integridade. Ele demonstrará também quais usuários acessam determinados relatórios e programas. Desempenho. Realizar todas as funções identificadas anteriormente de forma tão eficiente quanto possível. Bom, pessoal, vamos conhecer então um pouco sobre a linguagem SQL. Embora se fale que a linguagem SQL é uma linguagem de consulta, essa linguagem possui outras capacidades além de realizar consultas em um banco de dados. A linguagem SQL possui recursos para a definição da estrutura de dados, para a modificação dos dados no banco de dados e recursos para especificar restrições de segurança e integridade. A SQL estabeleceu-se como uma linguagem padrão de banco de dados relacional. Embora existam diversas versões, em algumas diferenças entre elas, a estrutura da SQL se mantém inalterada desde a sua criação. Bom, alguns tipos de comandos SQL. Os DDL são Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. A SQL DDL fornece comandos para a criação e modificação das estruturas das tabelas, a remoção das relações e a criação de índices. Os principais comandos que fazem parte da DDL são create, alter e drop, como é o exemplo desse comando aqui, criando a tabela. Bom, DML, Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. A SQL DML inclui uma linguagem de consulta baseada na álgebra relacional e no cálculo relacional. Compreende também comandos para inserir, remover e modificar as informações de um banco de dados.
Os comandos básicos de uma DML são select, que seleciona a informação, insert para inserir dados, update para você modificar, alterar dados, e o comando delete para você excluir informações, excluir registros da sua tabela, do seu banco de dados. DCL, Data Control Language, linguagem de controle de dados. É o conjunto de comandos que fazem o cadastramento de usuários e determinam o nível de privilégio para os objetos de banco de dados. Os principais comandos são grant e revoke. Então você cria um usuário e uma senha para aquela pessoa que vai trabalhar no banco de dados, e você diz o que ela tem direito no banco de dados e o que ela não pode acessar nesse banco de dados. E o TC, que são Transaction Control, controle de transação. A SQL inclui comandos para especificar o início e o fim das transações. Diversas implementações permitem o trancamento explícito de dados para o controle de concorrência. E os comandos utilizados são commit, rollback ou saving point. Bom, tudo isso, pessoal, é banco de dados. O objetivo geral do sistema gerenciador de banco de dados é fornecer suporte ao desenvolvimento e à execução de aplicações de banco de dados. Portanto, sob um ponto de vista de mais alto nível, um sistema desse tipo pode ser considerado como tendo uma estrutura muito simples em duas partes, consistindo em um servidor, também chamado de back-end, e um conjunto de clientes, também chamado de front-end. O servidor é o próprio sistema gerenciador de banco de dados. Ele admite todas as funções básicas de um sistema gerenciador de banco de dados: definição dos dados, manipulação dos dados, segurança, integridade dos dados e assim por diante. Em outras palavras, o termo servidor, nesse contexto, é tão somente um outro nome para o sistema gerenciador de banco de dados. Os clientes são as diversas aplicações executadas em cima desse banco de dados. Tanto aplicações escritas pelos usuários, quanto aplicações internas, built-in, ou seja, aplicações fornecidas pelo fabricante do sistema gerenciador de banco de dados ou por terceiros. Isso, pessoal, nós chamamos de arquitetura cliente-servidor. Eu tenho o servidor e eu tenho os clientes. Nós chamamos essa estrutura de arquitetura cliente-servidor. Bom, isso foi um pouquinho sobre banco de dados. Aonde quer que você vá trabalhar, você vai ter que conhecer o sistema, conhecer o banco de dados e você vai se familiarizando com isso. Pessoal, até a próxima aula. Baixe a apostila, responda o questionário e qualquer dúvida, estamos aí no portal.